Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, tá certo, gente? Então nota que conjuntos numéricos é diferente de teoria de conjunto, há uma grande diferença. Teoria de conjunto se trata das operações, definições de conjuntos. Aqui não, a gente já vem para os conjuntos numéricos montados. Então o primeiro conjunto numérico que a gente fala é os naturais, tá certo? Então, quais são os conjuntos naturais? Então o primeiro a gente vai ver são os naturais, representados pela letra N. E eles são representados pelos números positivos, tá certo? 1, 2, 3, 4. A nível superior, algumas pessoas consideram o zero fazendo parte, outros não. Nós vamos considerar que o zero faz parte. Quando a gente quiser falar dos naturais tirando o zero, aí a gente coloca um asterísticozinho em cima do N, que vai ser os naturais não nulos, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então aí está o conjunto dos números naturais, representado pelos números que naturalmente a gente aprende em nossa vida. Observe o neném, uma criança, naturalmente ela começa 1, 2, 3, começa a contar, tá certo? Então, aqui o que acontece? Tenho esses dois conjuntos, mas além dos números naturais, a gente também tem os números inteiros. Inteiros. Por que os inteiros são utilizados, representados pela letra Z? Porque vem do alemão, Zahlen, que significa número, tá certo? Significa número. Então, por isso que é utilizada a letra Z. E eles representam os números, tanto as quantidades negativas, como também as quantidades positivos, tá? Então, na verdade, existe aí uma incorporação dos positivos. Além dos inteiros, também vem os racionais. Ora, o que são conjuntos de números racionais? Por que vem que para representar os racionais? Que vem do nome quociente. Por que isso? Antigamente era se pronunciado rátio, tá certo? Rátio, que é divisão, tá certo? Ou razão. E toda divisão ou razão possui um quociente, e esse quociente a gente representa através dos números racionais, tá bom? Então, aqui a gente tem como racional as dízimas periódicas, tá certo? São números racionais. Além das dízimas periódicas, frações são números racionais. Além das frações, os próprios números negativos são números racionais, tá certo? Deixa eu botar aqui antes de tudo isso. Então, os próprios números negativos são números racionais, o menos 5 é racional, então, as frações são racionais, tá certo? Os números positivos são racionais, tá? Então, tudo isso aí vem ser parte dos números racionais, tá? Aqui, 2 é racional também, os decimais também são racionais. Então, todos os números que eu posso colocar na forma de fração são números que nós chamamos de números racionais, tá ok? Então, também tem aqui os números mistos. O que é um número misto? Misto, misturado. Então você mistura um inteiro com um fracionário, tá certo? Então, um número misturado. E notem que os números mistos geram frações impróprias que a gente fala numa outra aula. Então, sabendo disso, aqui está apresentado até os racionais. Sendo que se percebeu que nem todas as quantidades podem ser expressas através dos racionais. Nota o que eu falei na definição de racional. Racional é todo número que pode ser colocado o resultado de uma razão. Tipo, eu pego aqui 5, divido por 2. Qual vai ser aqui o resultado desse valor? 2,5. 2,5 é um número racional? Sim, porque 2,5 pode ser representado numa forma de fração. Ou seja, todo número racional vai estar no quociente de uma divisão, porque o quociente é o resultado, por isso da letra Q representar racional. Agora, a pergunta é, será que todos os números podem ser quocientes? Ou seja, todos os números podem representar resultados de divisões?
A resposta é não. Nem todos os números podem ser representados de uma forma de fração. Um exemplo bem interessante disso é se você pegar, por exemplo, e tentar calcular a hipotenusa numa situação desse tipo. Pois vocês vão ver que isso aqui se trata de um triângulo, a relação de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado 2 catetos, que no caso aqui é 2 e 2. Então, ó, quando você for calcular isso aqui, você vai achar 8 e não vai dar para achar a raiz quadrada de 8, tá certo? Por que isso aqui não vai dar? Porque não tem um número que multiplicado ele mesmo vai dar igual a 2. Então, eu digo que a raiz de 2, tá certo? Eu digo que a raiz de 2 é irracional, tá certo? Não dá para botar esse número na forma de fração, tá bom? Então, todos os números que não possuem todas as raízes quadradas inexatas, o número π também, o número de Euler também. Então, todos esses números são números irracionais. São números que não podem ser gerados através de partições, através de divisões sucessivas. Você não consegue gerar essas quantidades, apesar delas existirem e parecer que regem toda a natureza, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Tem esses números, os irracionais, e quando eu junto todas as quantidades que podem ser representadas em forma de fração com as quantidades que não são representadas em forma de fração, aí eu crio um novo leque de conjuntos que são os reais. O que é o real? É o conjunto da união dos racionais com os irracionais, tá certo? Só para lembrar, quociente tem esse nome porque todas as quantidades podem ser quocientes. E irracional tem esse nome porque, se os racionais são formas que podem estar no quociente, a palavra i, a letra i, antes de qualquer palavra, geralmente significa não. Então, não podem ser colocados na forma de quociente, tá certo? Ou seja, não podem gerar divisões, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente tem para ver aqui sobre os conjuntos numéricos. A gente pode dizer que foram apresentados aqui para vocês. Tentem fazer exercícios. Quem quiser me manda e-mail, marcosufrn@yahoo.com.br, me manda o exercício que eu tento resolver, ou a dúvida, ou seja lá o que for, tá bom, pessoal? Foi um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Na próxima aula, acho que a gente já começa expressões numéricas. Valeu, tchau, tchau!